Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o Rafael falando, mais um vídeo para o nosso canal. Convidando você que ainda não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu gostei, sobretudo o seu comentário. Gente, seu comentário, ele além de auxiliar, tá? Além melhor de interagir conosco, ele vai auxiliar muitas pessoas que vêm até o canal em busca de informações sobre veículos como esse, que está aqui à nossa frente. Convido também aí a conhecer o nosso Instagram, é o Garagem do Rafael 1, numeralzinho 1 no final. Lá nós fazemos algumas postagens de conteúdo automotivo e também alguns veículos que são eventualmente colocados à venda, tá bom? Então vamos lá, além, claro, da gente poder estar interagindo também através do Instagram. Aqui à minha frente, Chevrolet Cruze, versão intermediária LTZ, motorização 1.4 turbo. Esse carro que está... Esse carro que é modelo 2022, tá bom? Ele está com cerca de 13 mil quilômetros rodados. Temos alguns vídeos já gravados desse veículo. Só conferir aí a nossa playlist, inclusive por que compramos esse carro e não Corolla. Se esse carro vai sair modelo 2024, enfim, só dá uma conferida, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui sobre aspectos internos desse veículo, sobretudo relacionados ao conforto e alguns equipamentos, tá bom? Falando aqui de aspectos internos, queria destacar antes que esse carro tem cerca de 4,7 metros de comprimento e com um entre-eixos de 2,7 metros, a distância entre o eixo traseiro e eixo dianteiro, roda traseira, roda dianteira, tá certo? Isso tudo impacta diretamente no conforto. Carro que tem 440 litros de porta-malas acarpetado, tá certo? Então você vai ter aqui um bom espaço para suas bagagens, tá certo? Como tenho aqui para as minhas. Parte interna, gente, fazendo um destaque aqui, acabamento de porta, as portas que tem um consórcio aqui entre plástico duro e couro, tá certo? Com alguns detalhes cromados, tudo muito bem encaixado. Esse carro tem quase 13 mil quilômetros, ele não tá batendo porta, tá certo? Nada disso, então tudo muito bem encaixado. Soleira aqui não é original de fábrica, coloquei na concessionária, acho muito bonito, botei mais por estética mesmo, tá certo? Aqui você tem uma interna bastante sóbria, tá certo? Interior totalmente preto, eu que gosto de interiores claros também, mas esse interior preto, ele dá um ar de sobriedade no carro, tá bom? Com encosto de cabeça para todos os ocupantes, cinto de 3 pontos, inclusive para o passageiro do meio. Aqui atrás você vê tudo muito bem acabado, tá certo? Você tem aqui também o banco dianteiro que tá para minha configuração, 1,80 m de altura, tá certo? Com as pernas bastante esticadas, então o banco tá um pouquinho para trás, mas ainda assim você vai ver que é um carro que acomoda muito bem. Os bancos são bem justos, não são bancos tão moles, digamos assim, não é um sofá, mas porém são bancos bem ergonômicos, exceto, claro, para o ocupante do banco, do ocupante do meio, né? Ele não tem tanto conforto, mas aqui você vê que minhas pernas não encostam, tá certo? O carro que poderia ter, inclusive, aqui uma proteção, né? Para não estar incomodando até criança aqui o ocupante do banco dianteiro, tá certo? Carro que falta também aqui um pouquinho na interna o defletor de ar-condicionado para os ocupantes do banco traseiro, tá certo? Quiçá até com um medidor de temperatura, um controlador de temperatura. Aqui eu não sei porque eles botaram só um porta-revista no banco do carona, mas não botaram aqui no banco motorista, não entendi porque eles fizeram isso. E, gente, é um banco que vai lhe dar muito conforto, sobretudo para 4 ocupantes aqui. O do banco do meio, realmente, ele sofre um pouquinho, embora o túnel até seja baixo, lhe dá um pouco mais de espaço, mas sofre um pouquinho. Aqui você tem um descansa-braço com porta-copos, tá certo? Essa alcinha aqui que me ajuda bastante, inclusive para colocar algumas roupas, né, camisas, sobretudo. E é um carro realmente bastante espaçoso. Você não bate a cabeça aqui no teto, tá certo? Pelo menos na minha altura não tenho esse problema. E vamos aqui para o banco, para a parte dianteira do veículo. Portas, ela segue a mesma configuração da porta traseira, tá certo? O mesmo consórcio de plástico com couro, tá certo? Cromados. Você tem aqui também as soleiras, tá bom? Do veículo. Igualmente a porta traseira, porém um pouco maior. Eu não vou me apegar muito aqui, gente, a dizer que o carro tem retrovisor elétrico, enfim, isso aí. Já tem farto conteúdo no YouTube. Detalhe que ele rebate os retrovisores, tá certo? A versão LTZ
que traz aqui os bancos totalmente revestidos em couro, tá certo? Então são bancos revestidos 100% em couro, bancos extremamente ergonômicos e confortáveis, gente. O rodar desse carro é muito confortável, tá certo? O painel que lhe dá aqui uma sensação de espaço muito grande, tá bom? Num consórcio também de plástico com o revestimento em couro, detalhes cromados nos defletores que combinam inclusive aqui com as maçanetas, os puxadores, melhor dizendo. É um carro, gente, que peca um pouco em alguns aspectos. Isso aqui eu vou até perdoar, porque realmente o Cruze não é um projeto tão atual. Mas esse puxador aqui, a galera do Chevette aí de puxar trava vai ficar chateada, mas tá fadado ao desuso, deve ser substituído nos próximos por um botão. Aqui você tem um bom acabamento, gente, Black Piano, tá certo? É um carro muito agradável de se dirigir. E o que eu posso dizer é um volante com uma boa direção elétrica, um bom raio de giro, tá certo? Muito legal mesmo. Comandos aqui no volante também vão te auxiliar bastante, inclusive o comando de voz e o atendimento telefônico. Esse carro não tem ar-condicionado, ele tem um ar-condicionado digital, porém não é dual zone, tá certo? Porém ele não é dual zone, então ele poderia ter aqui, eu não vou ligar, gente, o carro, porque senão vai entrar aqui, vai conectar aqui ao meu celular e pode cortar o vídeo, tá bom? Mas ele não é dual zone, ele só tem um marcador de temperatura aqui, tá certo? E ele peca bastante porque ele não tem um carregador por indução na versão LTZ, tá bom? Então essa versão LTZ, ela, para você carregar o seu telefone, você tem que puxar aqui um cabo para este carro. Então eu acho, para o seu celular, então eu acho que isso aí realmente esse carro deveria vir com carregador por indução. A GM não colocou, para mim é um ponto muito fraco deste veículo, tá certo? Assim como o espelhamento da central multimídia no Apple CarPlay, você só faz também através de cabo. Aquele veículo que está ali na frente, que é um 208, ele já faz todo o espelhamento sem cabo, não teria necessidade nenhuma do Cruze LTZ estar tendo espelhamento com cabo, também para mim é um ponto negativo. Eu não vou nem falar de start-stop, porque isso não está relacionado aqui à parte interna deste veículo, tá bom? Mas se você quiser saber o que eu acho sobre esse start-stop, acessa aí o vídeo 3 pontos negativos sobre o Cruze, que está também aí na playlist, eu falo um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? No mais, você vai ter um carro muito confortável para viagens. Esse carro que tem aqui acendimento automático de faróis, muito bacana, regulagem de faróis, porém, esse carro deveria, aliás, todas as versões, até por uma questão de segurança, quem roda à noite, chovendo, sabe bem o que eu estou dizendo, deveriam já vir com as luzes em LED, tá certo? Então, esse carro ainda traz aqui na versão LTZ os faróis convencionais, não me refiro às luzes de condução diurna, mas sim os faróis mesmo, e eu acho que isso compromete em alguns momentos a segurança, tá bom? A trava dele aqui de capô, você puxa 2 vezes, uma para liberar o capô e outra para deixar ele livre para você levantar. E é um carro, gente, que você vai ter muito conforto ao rodar, tá bom? Esse carro que já veio aqui com Wi-Fi, sistema OnStar de série, tá certo? Deixa eu sair aqui um pouquinho dele para dizer que é um carro, então, que a nível de interna, os pontos negativos que eu trago desse carro é a ausência realmente de carregador por indução, o espelhamento automático, tá bom? O espelhamento sem fio do iPhone, tá certo? Acho que os faróis aqui deveriam ser em LED, embora ele tenha um acendimento automático, tá certo? É o que cabe mais aqui a parte dianteira, tá bom? É um carro muito bem acabado, gente. O volante, tem muita gente que não gosta, mas é um volante tradicional GM. Acho também um ponto negativo a ausência ali, tá certo? De defletor e temperatura para os passageiros que ocupam os bancos traseiros. Sobretudo, gente, também a ausência de um ar-condicionado dual zone no carro, tá certo? Mas tudo isso eu estou falando de equipamentos. No geral, você com o Cruze vai ter um carro extremamente confortável, tá certo? Um carro muito ergonômico. Eu ando nesse carro, esse carro está quase 13 mil quilômetros, gente. Eu ando bastante em estrada, tá certo? Então, são viagens relativamente, às vezes longas, às vezes não, enfim. Mas é um carro que me dá muito conforto, tá bom? Diferença aqui de capô é porque ele está aberto, tá certo? Então, aqui, justamente aquela travinha que eu falei com vocês, primeiro estágio agora, ele travou,
tá vendo? Então, é um carro que vai te dar muito conforto, ocupantes do banco traseiro também, um carro extremamente ergonômico, tá certo? Com um bom molejo a nível de suspensão, não é um carro que eu acho muito duro, eu achei que o Cruze fosse mais duro, inclusive, mas até que me agradou bastante nesse aspecto. E você vai ter um carro também com uma boa dirigibilidade, é um carro muito agradável para você dirigir, tá certo? Um carro que traz um câmbio automático também muito bem conectado ao motor, muito bem relacionado com o motor, isso é muito bacana, tá certo? A direção elétrica, o raio de giro desse carro também é muito legal, tá certo? É um carro realmente que eu recomendo nesse aspecto interno bastante, além de contar aí com um porta-mala de 440 litros, beleza? Então, gente, foram algumas pontuações sobre a interna desse veículo. Deixa aí o seu comentário, tá certo? Deixa aí a sua opinião, tá certo? Se tiver alguma dúvida que nós possamos aí auxiliar também, totalmente à disposição, beleza? Forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe e até a próxima.